nossas saudações, que alegria estarmos aqui presentes mais uma vez, podendo trilhar essa jornada de muita luz, de muito aprendizado, de muita troca de experiência. É uma alegria imensa estarmos aqui no projeto Refletindo Joana de Ângeles. Esse projeto que segue alicerçado pela nossa Casa Espírita, Centro Espírita Discípulos do Evangelho, que tem ali como braço social Lar Irmã Dirce, onde nós vamos contando com um número muito grande de trabalhadores que desenvolvem, através de uma vontade sincera desse partilhar, de estarmos juntos nessa caminhada, desenvolvem um trabalho, né, ligado à espiritualidade, ligado às obras assistenciais de maneira muito vindoura. E nada disso é possível no individual, por isso trabalha-se tanto o coletivo. E a nossa jornada aqui no Refletindo Joana é sempre poder ampliar reflexões, aprendizados, podendo trilhar o nosso aperfeiçoamento moral, entendendo que o aprendizado constante se faz necessário. E em março deste ano, de 2026, nós tivemos na nossa Casa Espírita o segundo seminário do Refletindo Joana de Ângeles, né? E ali nós tivemos a oportunidade de trazer o simbolismo de uma página em branco, representando a oportunidade de reescrever a nossa própria história. Ali numa tarde de sábado, né, onde nós começamos os preparativos muito antes, foi possível trazer referências sobre a saúde mental, sobre os nossos amigos espirituais, né? Sobre André Luiz, através da sua série, da sua obra, que nos traz tanta amplidão, né? de reflexão, de conhecimento, que foi e é tão desbravador, né? a trajetória do André. E um dos temas dessa palestra, que é um tema que vale a pena refletirmos um pouquinho mais, todos aqueles temas valem muito a pena, aos poucos nós vamos ampliando, né? Cada uma das temáticas, mas quando nós falamos, né, dos diagnósticos, né, diagnosticando o ser através das suas diversidades, sem rótulos, sem rotulagem, né, foi muito importante ali. Muitas pessoas sentiram aquela afinidade com esse tema, porque ali foi muito bem composto pela nossa amiga Regina, essa oportunidade de olhar o ser diante da sua singularidade, poder se olhar o ser na sua essência divina, né? Onde os rótulos, os diagnósticos, eles não definem a essência daquela pessoa. Então, por isso, nós vamos hoje ampliar esse tema através do nosso estudo aqui, entendendo que ele é de suma importância para o nosso aperfeiçoamento moral, e pegando base de Joana, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo ao longo dessa jornada, os ensinamentos de Jesus de maneira muito amorosa, para ampliar e compreender melhor essa temática. Gratidão, meus amigos, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu que sou muito feliz, né, de fazer parte dessa egrégora do Refletindo Joana e de poder falar de um tema que é tão importante hoje. Estamos acompanhando um grande número de diagnósticos e como essas crianças, esses jovens chegam, né, são encarados nas sociedades, muitas vezes julgados, e é muito importante a gente estar refletindo para mudar essa visão sobre essa questão, né, que hoje acaba afetando a todos, né? Duvido que aqui quem está acompanhando o nosso estudo não conheça uma criança ou algum adolescente que não está passando por isso. Então, vamos refletir para levar um pouco mais de amor, né, de um olhar mais humano para todos eles. E é uma alegria estar com esses meus amigos. E aí, César? Tema importante, não é?
É importantíssimo. Eu acho que os rótulos, eles nunca vão conseguir definir a essência. O rótulo pode até ser uma menção, algum aspecto da vida daquele ser, mas muito longe de defini-lo na sua complexidade, na sua complexidade também, né? Essa complexidade que é o ser humano, porque essa complexidade é parte do projeto divino, é uma complexidade saudável. É simples quando a gente pensa que tem um Pai Criador, que a todos nós plasmou na sua infinita generosidade e bondade, mas é complexo à medida que nós não somos exatamente uns iguais aos outros, né? Temos características diferentes em cada uma das nossas encarnações, nós trazemos consequências das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos no passado, e alguns resgates se fazem necessários para a nossa evolução. Então, quando a gente tem compreensão de que a nossa situação ela é apenas a manifestação parcial da nossa realidade, não é a totalidade, a gente começa a perceber o quanto Deus é generoso e amoroso, e o quanto Ele nos concede possibilidade de nos superarmos. Então, o rótulo, né, nunca vai conseguir definir toda a essência do conteúdo. É como você avaliar, por exemplo, um bom vinho. Eu vou fazer uma comparação aqui. Você pode olhar o rótulo, ele pode dizer a uva, pode dizer a safra, pode dizer quanto tempo ficou engarrafado, mas você só vai saber a qualidade daquele vinho no momento que você abre a garrafa e saboreia um primeiro gole. Assim também é o ser humano, a gente só consegue compreendê-lo um pouco melhor quando convive com ele, né? Quando saboreia o prazer da convivência com aquele ser humano. Mal comparando, porque nós somos muito superiores a qualquer produto, nós somos filhos de Deus, mas a gente também, ao rotular, a gente faz uma limitação da essência daquela pessoa, e isso é muito grave, porque à medida que nós vamos conhecendo e convivendo com essa pessoa, nós vamos descobrindo todas as potências que ela pode desenvolver, todas as suas potencialidades, as suas capacidades, enfim, as suas características, que não se resumem numa encarnação apenas. Para nós que somos espíritas, sabemos que é uma manifestação momentânea, mas que a gente tem um potencial infinito, né, de evolução. À medida que a gente vai amadurecendo e aprendendo, novas portas vão se abrindo. Mas o mais importante é não tentar esgotar o que a pessoa é, colocando nessa pessoa um rótulo, mas compreendendo que, acima de tudo, essa pessoa, como nós, ela também é filha de Deus, ela está aqui para aprender, para evoluir, e nós, ao invés de rotularmos, a gente deveria conviver melhor com essas pessoas, aceitando-as. O problema, a Regina falou muito bem, me lembro lá no seminário, que o problema não é o rótulo, né? O problema é você conviver com a pessoa aceitando que o diferente é possível, é viável. O diferente não exclui, né? Pelo contrário, ele faz com que a gente, ao invés de colocar um ou, a gente aprenda a colocar um e. Né? Não é isso ou aquilo, mas é isso e aquilo. A convivência com os diferentes é essencial, o respeito mútuo, né? Eu acho isso muito importante. O rótulo é muito limitador, o rótulo ele restringe demais, e a gente deveria lembrar que atrás de cada rótulo existe um ser humano fantástico que está ali querendo aprender, evoluir, que tem uma possibilidade infinita de contribuir, não só para a evolução dele mesmo, mas para a evolução de um todo, né? Ai, que fantástico começar, né? E eu me lembro muito bem que a Rê, ali na sua fala no seminário, trouxe alguns diagnósticos que são muito utilizados agora na atualidade, né? Diagnósticos que sim, que favorecem o entendimento do funcionamento daquela pessoa, e como o César bem colocou, não colocar essa questão como um limite. Porém, existe também as falas no dia a dia que se usam para identificar alguns aspectos daquela pessoa. E isso também é extremamente delicado e pode ocasionar, sim, limitações, dificuldades na formação daquela criança, daquele adolescente, ou até daquele idoso, daquele adulto que tem alguma questão interna a ser resolvida, dependendo da forma como ele vai sendo apontado, nós vamos entendendo também que vai existindo elementos que vão se configurando ali
baixa autoestima, naquela incapacidade, né, de gerenciar os problemas, de se colocar à frente a vida, né, ao relacionar-se. Então, desde pensarmos em autismo, hiperatividade, dislexia, enfim, essa infinidade de diagnósticos que existem, mas também pensar naqueles apontamentos, né? Ah, você é preguiçoso, você não tem mais jeito na vida, você é incapaz, tudo sempre dá errado com você, né? Tudo que você faz é sempre confuso. Então, é poder pensar em todas essas questões que nós muitas vezes fazemos até por inconsciência, não quer dizer que nós estamos, grande parte das vezes, querendo ocasionar o mal ao outro, mas muitas vezes é inconsciente, principalmente na educação dos filhos, né? Então, por isso que nós estamos aqui, para refletir, para dar esse sinal de alerta também, para aqueles que ainda não pensaram a respeito, e entender, né, que tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, como Emmanuel bem colocou, se transforma em vida, né? Então, dada essa proporção, olha como a reflexão ela é profunda. Exato, e até quando vocês trazem esse ponto de vista, porque assim, o problema às vezes não está no diagnóstico, mas está como nós entendemos aquele indivíduo que está passando por isso. Porque o cuidado do processo ali, né, o cuidado que ele precisa ter, o diagnóstico ele é importante porque ele traz ali questões, formas de funcionamento que vai apontando ali diferenças entre aquilo que é considerado típico, né, que todo mundo faz igual, quanto aquele que não faz. Mas, assim, até esse entendimento traz uma claridade para os relacionamentos, para a convivência em sociedade. O que gera um sofrimento é quando, a partir deste diagnóstico, a gente começa a ter uma rejeição, excessos de cobranças, excluir, falta de acolhimento, ou exigir que aquele indivíduo tenha o mesmo desempenho. Eu vou usar o termo desempenho porque a nossa sociedade, né, trabalha hoje em dia muito pela comparação, pelo sucesso, pelas realizações, né? Então, assim, ele acaba trazendo um sofrimento para aquilo que não deveria ser um sofrimento, apenas uma diferença. Então, assim, por exemplo, e muitas vezes, né, Edna, e César, a gente vê que às vezes a pessoa até perde o nome, ela perde a identidade, porque ela passa a ser o autista, o rebelde, o irritado, né? E a gente aquela criança que não para quieta, né? E aí as pessoas vão querendo ali dentro da sua fantasia colocar todos dentro da mesma caixinha. E isso não é possível. E o diagnóstico vem trazer luz no sentido de que, bem, ele funciona diferente, então nós teremos que trabalhar em nossa sociedade para incluí-lo, vou pensar, trazer essa questão de funcionamento psíquico ou cognitivo deste jeito. Então, se ele tem um tempo para realizar um trabalho, para uma forma de fazer o estudo, ele vai participar dessa sociedade da mesma forma que aquele outro tem outra forma de aprender, outro tempo e o outro jeito de fazer as suas coisas. A dificuldade que eu entendo da nossa sociedade, incluo nós mesmos, é querer enquadrar a todos, que todos têm que ter a mesma performance, o mesmo jeito, o mesmo tempo, e isso vai gerando sofrimento, porque você vai excluindo. Então, aquela pessoa é muito devagar, então nem... Não vou dar, vou fazer um exemplo, eu espero que isso não aconteça. Mas na época que eu estudava, aquela criança tem dificuldade de ler. Então eu vou pedir para o outro que lê mais rápido ler.
né? E aí aquela outra pessoa às vezes não ia nem desenvolver a sua capacidade da leitura em voz alta, porque ela estava sendo excluída ali naquele momento. Então, o quanto é importante a gente trazer esse olhar, porque às vezes inconsciente, né, Edna, até você trouxe, ou por falta de conhecimentos, às vezes a gente realiza isso dentro de casa. Sim. A gente precisa ter uma capacidade muito grande de reflexão sobre isso. Até que ponto a minha conduta, o meu comportamento diante do outro é um comportamento fraterno, né? É um comportamento verdadeiramente cristão, né? Que está interessado em compartilhar a vida com aquela pessoa, independente das dificuldades cognitivas que ela tenha, ou emocionais que ela tenha. É um irmão, é uma irmã, a gente precisa tratar com carinho e com um senso de justiça que Jesus nos deixou, porque nós somos todos iguais, independente, né, nesse sentido, no sentido de termos os mesmos direitos e deveres, nós somos iguais. Porém, é o que o Espiritismo explica, cada um vem numa encarnação com a configuração do corpo físico necessário à sua evolução naquele momento. Sim. Então a gente não deve julgar, porque a gente também não sabe o que a gente fez em encarnações passadas. E a gente não sabe o que vai acontecer com a gente nas próximas encarnações. E até por uma questão de bom senso, ao invés de julgar, de rotular, a gente deveria lembrar das recomendações de Jesus. A gente não sabe o que aquela pessoa passou para estar naquela situação, naquele momento. Então não nos cabe julgar, mas sempre nos caberá o acolhimento fraterno, a compreensão, a solidariedade, o amor realmente que a gente tem que dedicar, porque é isso que nos aproxima, né? Quando você recebe uma pessoa que tem um grave transtorno, né, psíquico, uma doença muito grave, a gente deve lembrar que aquilo pode ser resultado de uma série de experiências que ela passou, que ela vivenciou, que ela teve dificuldade, e a gente não é ninguém para julgar, né? Porque Jesus mesmo falava, não julgueis, porque com os mesmos critérios que você julgar, você será julgado. Até porque o que se espera de um juiz, né? É que ele tenha moral para julgar. E quem de nós temos essa questão da justiça, né, vamos dizer, plena de Deus em nós, a gente não tem, né? O verdadeiro juiz é só Deus, só Ele pode julgar, só Ele pode avaliar. Então, até por uma questão de humildade e sabedoria religiosa, espiritual, o nosso dever não é questionar ou repelir, ou segmentar, ou alijar, né, ou discriminar. O nosso papel é exatamente acolher. E esse acolhimento tem que ser nos moldes de Jesus, né? Que é o molde do amor, da fraternidade, da compreensão, da justiça, né? Isso é que é importante. E até pegando esse gancho, né? A própria Joana, ela traz que Joana de Ângeles traz que o ser humano é espírito em processo de evolução. E aí, pensando nisso, a gente entende que cada ser, cada criança, ela vai vir com a sua singularidade, com desafios emocionais e experiências internas únicas. E à medida que a gente consegue fazer ampliar essa reflexão, às vezes a gente leva um olhar mais humano, ali, mais cristão, né, mais amoroso para estes indivíduos, né? É verdade. E o entendimento também desse acolhimento no sentido de identificar de maneira muito empática aquelas qualidades que estão ali naquele ser e que o quanto essas qualidades elas podem ser, se bem identificadas, né, e organizadas, dando um destino muito favorável, o quanto existe a expansão daquela pessoa. Então, muitas vezes eu me apresento com uma dificuldade em determinada função, então a sociedade que nós estamos vivendo, onde você muito bem colocou essa questão do imediatismo, né, da rapidez, da agilidade, ela tem a tendência de já excluir aquele que não está dando certo, né? Então, assim, são dois pontos importantes. Eu posso estimular aquela pessoa ao aprendizado, porque isso é evangelizar o espírito, como o nosso professor Euripides Barçanuco bem coloca,
né? Então, eu dou a oportunidade de evangelizar, de trabalhar, porque nós temos potencialidades imensas, né? Infinitas. E a outra questão é identificar aqueles recursos que a pessoa já traz, né? Assim, de maneira evidente e trabalhar essa potência, né? Então, as duas questões nós não trabalhamos o limite da potência daquele ser, né? Exato. Em um momento eu vou ajustar aquilo que a pessoa ainda não consegue, eu vou estimular, eu vou, né, tentar me empenhar ali para auxiliar. No outro momento eu vou evidenciar aquela qualidade que ela já tem a mais, né? Então, até mesmo, por exemplo, montando ali um seminário, trabalhando na construção, nós vamos identificando, nossa, essa pessoa tem uma qualidade muito boa nisso, vamos pedir para ela fazer, né? O outro. Então, assim, você não limita, né? Às vezes você não é bom em uma questão ainda, mas esse é um dom que pode vir a ser. A grande questão, eu acredito, da nossa conversa de hoje é poder ter esse entendimento que todos nós podemos vir a ser. Exato, exato. E, Edna, quando você traz isso, né, eu atendo algumas pessoas, alguns jovens que têm determinados diagnósticos, e atendo algumas mães que têm filhos. E hoje, por coincidência, eu estava falando com uma mãe, e o filho dela tem 7 anos. E aí ela estava me falando, ela falou assim, olha, ele, assim, a parte de comunicação, ele tem o TEA, né, é mais desafiadora, mas a qualidade, os detalhes dos desenhos que ele faz com 7 anos é muito interessante. E ele vive desenhando. E aí ela comentou assim, né, que ela falou assim, esses dias eu vi um desenho que ele fez, eu falei assim, nossa, filho, o que você desenhou? Ah, é o caminho da igreja. E aí ele foi explicando cada coisinha que tinha no caminho. Então, ele tinha até feito o avião que estava passando na hora que ele estava passando para ir para a igreja. Então, eu falei, olha, ele só tem 7 anos. Sim. Imagina se você começar a fortalecer esta habilidade, aonde ele não pode chegar. Agora, se a gente só olha para a questão da comunicação, ele pode ficar restrito dentro de um enquadrado ali como um incapaz, mas ele tem todas as capacidades. Sim. Porque ele é super carinhoso, ele é muito inteligente. Então, assim, você vai vendo, né, que assim, quando você tira o olhar ali, né, e começa a olhar, tira o olhar para aquilo que a gente diz que falta, mas a gente olha para a habilidade, as potencialidades desse ser, como você trouxe, né? Vir a ser, né? Ela tem todas as possibilidades. Então, é legal a gente começar a ter esse olhar, porque às vezes a gente vai exigindo das crianças e dos jovens, e até dos adultos, determinadas capacidades, habilidades, que talvez ele não vai fazer exatamente daquilo que eu, como pai, fantasiei que eu gostaria que fosse. Sim. Mas ele pode ir muito além dentro das capacidades e habilidades que ele tem. Às vezes ele não vai... E isso a gente vê muito dentro do consultório, né, Edna? Você pode dizer, até o César mesmo, no ambiente educacional, que às vezes o pai e a mãe, não rotulando aqui, eu querendo julgar os pais, a criança nasceu no berço, quer dizer, ela já estava na barriga, já está cheia de expectativa. Sim. Ah, se falou com X mês, uau, meu filho é maravilhoso. Se não falou, demorou um pouco mais para falar ou para andar, nossa, acho que... Aí, assim, vai crescendo, nossa, ele pegou a bolinha, chutou, fez o gol. Uau, meu filho. Ah, não chutou e não fez o gol, não. Poxa.
E aí vai crescendo. Não, que eu quero que meu filho seja médico, advogado, né? Assim, aquelas profissões mais tradicionais e não nada contra elas, mas às vezes ó, a habilidade daquela criança, daquele jovem, às vezes vai ser o desenho, vai ser tecnologia, vai ser a música, vai ser as artes, vai ser ser feliz, né? Porque Sim. às vezes a questão da limitação cognitiva não vai permitir que ele seja um advogado, mas que ou ele seja um médico, mas ele pode ser muito feliz dentro do potencial que ele tem. Só um parênteses, quando a Rê traz o TEA, né, é o É, transtorno do espectro autista, autista, para exato. quem está nos acompanhando. E quando você fala do querer ser feliz, eu acho muito legal que eu lembro de uma história do Chico Xavier Sim, pequeno na escola, e a professora pediu, né, para que todos os alunos pudessem levar uma redação do que eles queriam ser quando crescer. E aí você imagina, vem as redações das mais diferentes formas, sim. profissões, tá? Umas mais de maneira acontece com mais recorrência, e o Chico escreveu na redação que ele queria ser feliz. Ai, E que aí a lindo, gente. professora falou que ele não tinha entendido a lição. E ele Olha falou que só. não, que ela que não tinha entendido a vida. Ai, que lindo, gente, é isso. É sobre isso, né? É bem Exatamente. legal essa questão. E é isso, né? O que você quer? E aí você também estava me falando agora, e me fez lembrar quando um dos meus filhos era bem pequeno, a professora fez um dia que eram para ir vestido de profissão, né? E aí imagina, as crianças foram, né, dessas mais usuais, médico, advogado, jogador de futebol, não sei o quê. E aí o Gabriel falou para a mãe, mãe, eu quero ir de pintor de parede. Foi muito legal. Aí nós sujamos um macacão todo de tinta, eu costurei um pincelzinho assim no macacão, e ele foi de pintor de parede com o rostinho sujo, e foi um sucesso, né? E foi engraçado, né, o que ele estava falando, porque tinha realmente um pintor em casa pintando as paredes, e ele viu, percebeu que aquilo trazia luz, trazia diferença, beleza. Ele falou: ah, isso é legal, né? Então, a criança traz em si essa ingenuidade, né? Essa Exato. leveza que nós vamos perdendo, infelizmente, essa maneira de ver a vida como o belo, né? Todas as profissões são maravilhosas, essas possibilidades são necessárias na nossa sociedade, e o quanto que a gente tem que valorizar cada uma dessas questões, né? E a criança Exato. nessa beleza traz de maneira Exato. rica para nós. E eu fico imaginando aqui comigo, né, a gente que trabalha com alunos que vão prestar o vestibular e que muitas vezes estão matriculados em escolas que visam o alto desempenho desse aluno nas notas, nas avaliações, o quanto que muitas vezes isso acaba prejudicando o adolescente, o jovem ali. Porque a cobrança é muito cruel, sabe? Ela é muito forte. E se você não alcança os resultados esperados, você se sente muitas vezes desprezado, né? Muitas vezes marginalizado, colocado à margem do processo. Então, muitas escolas fazem isso ao perceberem que esses resultados também alavancam as matrículas da escola, o prestígio da escola entre a sociedade, o quanto que isso é cruel com um adolescente. Você tem hoje, no passado a gente falava de poucas profissões, num passado não muito distante, vai, há 50 anos, 60 anos, a gente tinha algumas profissões que eram as profissões mais procuradas, mas havia um leque de possibilidades muito menor do que há hoje. Então, é difícil escolher quando você está se desenvolvendo emocionalmente, psicologicamente, emocionalmente falando. Então, hoje você tem mais de 300 profissões conhecidas, catalogadas, que o aluno pode escolher para seguir carreira, né? Então veja como é difícil para ele não só ter o desempenho que muitas vezes a sociedade cobra, os pais cobram, mas também de escolher uma carreira quando ele está numa fase que ele ainda está se descobrindo como pessoa, como ser. Então existem muitos problemas psíquicos que são gerados por essa cobrança exagerada, né? Que às vezes o modelo de educação traz, o modelo de escola traz, e essa criança fica ali, ela fica oprimida em meio a tudo isso, e algumas vezes
como já dizia, né, as pessoas que têm mais idade, quando você aperta demais o parafuso, ele espana, né? Então, acaba acontecendo muitas vezes as crises que nós registramos aí, onde a criança carrega traumas daquilo, muitas vezes por muitos anos, ou até pelo resto da vida, em relação a esse processo educativo. Porque ela não teve tempo nem de crescer, nem de amadurecer, quanto menos de escolher uma carreira profissional no curso superior. Então, muitas pessoas hoje defendem que o ingresso no ensino superior não deveria ser antecipado, deveria ser postergado para quando a pessoa tivesse melhores condições de fazer a sua escolha, quando ela estivesse mais amadurecida. E eu não falo só das pessoas que têm transtorno, mas eu estou falando de pessoas também que não tenham, talvez, nenhum transtorno, mas que vão carregar traumas muito fortes pela vida porque foram cobradas exatamente quando não tinham condição de serem cobradas, né? Uma coisa é fazer uma cobrança com você a partir do momento em que eu percebo que você tem condições de corresponder àquela cobrança, que a você foi dada a condição de responder à altura aquele desafio. Outra coisa é eu cobrar alguma coisa que está além das suas forças, além da sua possibilidade, que você não tem condição naquele momento de responder à altura, porque você ainda não evoluiu suficientemente para aquilo, né? E eu acho interessante a gente prestar atenção nisso, porque esse modelo educacional tem criado muitos problemas, né? Que vão, olha, se manifestar de uma forma radical na vida adulta, quando a pessoa já estiver numa idade bem maior do que a adolescência, né? Numa idade mais adulta, isso vai implicar na qualidade de vida daquela pessoa, vai prejudicar muito, porque ela vai carregar traumas e problemas psíquicos graves se ela não tiver um bom atendimento nesse período. E a família é essencial nesse processo, né? Não adianta, a gente sabe que a escola pode ajudar na educação, mas o papel da escola, essencialmente, primordialmente, não é educar. Exato. A escola ajuda, mas quem educa é a família. A escola instrui, é diferente. O papel da escola é instruir. Hoje, os pais delegam isso para a escola. Olha, eu estou pagando a mensalidade, está aqui, eu entrego. E aí o problema se agrava, porque é praticamente delegar a quem não tem esse dever específico alguma coisa que é missão da família fazer. Então, se fala muito em parceria família-escola. Essa parceria tem que existir, a família tem que contribuir, mas cada um tem um papel específico nesse processo. A escola pode ajudar a educar, mas a função de educar é da família. E essa educação tem que ser uma educação inclusiva, uma educação fraterna, uma educação sensata, pautadas em valores cristãos que vão deixar aquela pessoa o direito que ela tem de se desenvolver no ritmo, na velocidade dela. A gente sabe que nos países mais avançados, a educação caminha cada vez mais para um processo individualizado. Não dá para colocar todo mundo, 40 alunos numa sala, e você falar que os 40 são iguais. Cada um tem um ritmo de desenvolvimento. E aqueles que têm algum tipo de transtorno, mais ainda. Cuidar dessa questão hoje é algo muito sério, porque pouquíssimas escolas estão realmente preparadas para trabalhar no modelo de educação inclusivo, que não rotula, né, que não marginaliza, que inclui, que auxilia. A gente sabe disso. Eu visito escolas em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá. Eu conheço diretores de escolas de todo o país. E o maior problema que se encontra hoje nas escolas é a questão da inclusão. Um problema gravíssimo educacional em nosso país, que as escolas estão tendo muita dificuldade em equacionar. Mas eu acho, repito, não é só a escola, a família também tem que ter consciência da importância da sua participação, a importância de avaliar os problemas, essas questões, à luz de uma cultura mais fraterna, mais cristã, para que essas crianças, esses adolescentes possam realmente se desenvolver e se tornar seres humanos plenos, felizes, equilibrados, realizados. Você sabe, César, hoje, o último atendimento que eu fiz do dia, eu estava atendendo uma jovem, e aí ela falou assim, eu estou cansada daquela matéria que chama Projeto de Vida. Eu falei, mas por quê? Me conta um pouquinho sobre isso. Ela falou, primeiro que ela pergunta assim para mim, qual é o seu sonho do futuro?
E aí eu não respondi, ela falou, não, você precisa responder. Ela falou, não, eu passo numa psicoterapia para descobrir o que eu gosto e o que eu quero fazer. E aí ela falou, e outro dia eu fiquei muito brava, porque ela falou assim, qual foi a maior dificuldade que você já passou na vida, né? Era a pergunta que a profissional fez para ela. Ela falou assim, não vou te responder, porque eu ficaria envergonhada, porque o que eu já passei na minha vida é tão difícil, que você talvez não ela não falou assim, eu vou falar, né? Não dá, a professora não daria conta de ouvir. Então, você vê o quanto que, às vezes, se impõe. Eu acho que é legal o jovem estar pensando a respeito disso, mas a gente não pode esquecer, né, César, como você falou, existem as crianças que têm adoecimento, que estão passando por processos aí psíquicos muito desafiadores, que muitas vezes a escola não tem noção do que está acontecendo. E você falou um ponto importante, né, César? É que assim, precisa ser essa parceria, porque a escola deveria estar cuidando das questões práticas da vida, matemática, português, inglês, história, geografia, de instruir isso, a questão emocional, valores, a questão moral. Precisa ter esse tempo dos pais com essa criança, com esse adolescente, olhando para ela, validando. Olha, eu vejo, eu te escuto, você é importante, qual é a sua dificuldade? E a gente vai percebendo que tanto a criança e o jovem, elas vão sentindo esse distanciamento emocional dos pais. Os pais estão presentes financeiramente, proporcionando bons colégios. Também sei que tem pais que não têm condições financeiras e estão trabalhando e colocando pão, leite dentro de casa, e esse jovem, essa criança, às vezes vai ficar um bom tempo sozinha ali no ambiente escolar. Mas a questão é que a maioria eu faço orientação vocacional, existe um inventário de percepção ali da relação familiar, e a maioria das vezes, quando dá o score baixo, só explicando, né, é a percepção que o jovem, a criança tem de acolhimento, tanto afetivo, autonomia, como se estabelece essas relações. Então, tem uma série de questões que eles vão respondendo, e a maioria, quando você faz a análise é baixa, você vai ouvindo, vai lembrando das histórias do jovem, contando o dia a dia da casa, e você fala assim, realmente, não existe esse acolhimento, esse fortalecimento, essa parceria de evolução e desenvolvimento. E normalmente são jovens que estão ou com uma depressão profunda, ou ansiedade exacerbada, e aí começa a apresentar resultados ruins no ambiente, nas notas, porque a ansiedade vem, nossa, meu pai cobra demais e eu tenho que tirar boas notas, mas não é que ele não sabe, ele está adoecido e não consegue expressar o conhecimento, porque a pressão é muito grande. Né? Ou o contrário, né? Também existe aquele outro lado que a gente precisa lembrar. Às vezes o pai, me preocupa muito quando eu recebo um pai numa escola que fala para mim que quer ser amigo do filho dele, né? Ah, sim, os excessos, né? Isso é absurdo. Pai não é amigo. Desculpa, pai é muito mais que amigo. Pai tem que impor limites, pai tem que estabelecer regras, pai tem que ter coerência na hora de educar. Essa história de ser amigo do meu filho, não, amigo ele tem fora de casa, ele vai construir as relações de amizade lá. O pai tem que ser aquela pessoa que zela, que cuida, né? Que toma cuidado com o filho, que se preocupa com o filho, que coloca limites, porque exatamente essa falta de limites, o tudo vale, tudo pode, né? Tudo está valendo, também é nefasto, né? Porque gera uma sensação de que não há limites para nada. E aí essa pessoa fica completamente despreparada para conviver em sociedade. Já que ela não tem limites em casa, ela vai ter aonde, né? Já que ela não encontra referenciais de conduta dentro da própria casa, porque o pai não quer ser aquele que vai dizer, não, isso não pode, não vou deixar você fazer, e principalmente os impactos deletérios que o uso da tecnologia indiscriminado tem ocasionado. Então, por exemplo, a partir de 2010,
o número de crianças com pânico, depressão, automutilação, suicídio nos Estados Unidos, a partir de 2010, que foi quando acoplaram, né, ao celular, aos smartphones, o uso da internet, com conexão para a internet, o número de pessoas com transtornos seríssimos aumentou 3 vezes, triplicou. Quer dizer, hoje um adolescente passa, em média, 44 horas por semana nas redes sociais. É mais do que uma jornada de trabalho. Isso é preocupante. O quanto que isso também não tem implicado em sérios transtornos psíquicos para essa criança. Transtornos, inclusive, de falta de concentração, de falta de capacidade de se concentrar, de estudar, de equacionar uma questão, né, de concentração, porque não tem. Então, essas coisas são muito graves, a gente precisa dosar. E eu acho importante o comportamento dos países mais evoluídos, né? A Finlândia, no ano 2000, ela fez algo notório, ela introduziu os livros, vamos dizer assim, os livros digitais, né? Os livros que podem ser acessados por mídia eletrônica, e a educação na Finlândia deu um salto incrível, com os tablets de alta sensibilidade, que a criança pode escrever, pode utilizar. Isso no ano 2000. Em 2018, a mesma Finlândia proibiu o uso dessas tecnologias até o 9º ano do ensino fundamental. Ou seja, só vai usar a partir do ensino médio. Por quê? Porque se percebeu que essa tecnologia nas séries iniciais ela é nefasta, ela não é boa, ela prejudica mais do que auxilia. Então, não é a ferramenta em si, mas é o mau uso que se faz dela. Eu acho que usar a ferramenta é importante, mas como eu uso, né? Tem sites agora, não é sites, tem empresas especializadas que controlam o acesso dessas crianças às redes, que controlam o que elas ficam vendo no tablet, no celular, e fazem isso com perfeição, de uma forma muito boa, avisam a escola, olha, essa criança manifestou uma tendência suicida num determinado comentário que ela postou aqui, que ela colocou lá. Então, é isso. Precisa, desculpa falar, precisa tomar conta, tomar cuidado, né? Precisa zelar, precisa cuidar, porque realmente educar as pessoas não é fácil. A gente precisa trabalhar com carinho, com atenção, com cuidado, para que a gente consiga realmente evoluir, né? E essa questão também da autoescuta, né? Assim, à medida que fica essa energia que Jung traz na obra, né? Energia psíquica muito voltada para fora, né? Como que eu vou entender os meus processos também intuitivos, né? Esse conhecimento que vem dessa bagagem espiritual, já que nós estamos aqui num lugar onde nós podemos lembrar os processos reencarnatórios vivenciados, né? Em que momento que eu também acesso tudo isso? Se eu estou muito voltada para o materialismo, para respostas rápidas, para resultados, né? Em que momento que eu consigo, de fato, fazer esse link com a minha essência divina, que é importantíssimo. A Joana traz isso o tempo todo na obra, na série psicológica, a importância do autorrecolhimento, do silêncio, do escutar-se, entender o que se sente. Que momento que nós também estamos tendo tempo para isso? Porque muitas vezes aquilo que eu sinto, eu já coloco como um diagnóstico. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não fui experimentar, experienciar, compreender. Esses tempos atuais de tanto diagnóstico, de tanta dificuldade da saúde mental, quando nós pegamos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, a Joana, na própria codificação nós temos alerta de que nós viveríamos esses tempos, onde nós não iríamos entender, iríamos ter excessos, né, de diagnóstico, de vivências perturbadoras, sem entender de fato o que se passa. Né? Então, quando vocês falam da escola, eu também fico pensando muito nas professoras, né, que, como o César colocou, muitas vezes não tem o tempo ou o entendimento, o tempo até repertório, né, para cuidar, de entender, de intervir, né, e que também se ocasiona no profissional da educação esse nível de dificuldade emocional mesmo no trabalho,
né? Então, são tempos muito necessários desse olhar para a saúde mental, desse entendimento que nós falamos ali no início do nosso encontro, mas acho importante retomar da maneira como Jesus olhou para cada um de nós, né? Eu acho que ali é o grande ensinamento na escolha daqueles homens que seguiriam com ele naquela jornada, aqueles homens, aquelas mulheres, o quanto ele olhou para cada um enquanto sua essência divina e não naquilo que eles poderiam. A colaboração foi nos defeitos, né? Foram as falhas de cada um que ajudou naquele combo. E Jesus acolheu a cada um, né? Eu estava me lembrando desse livro Boa Nova, vocês devem amar. Esse livro aqui daria um estudo, né, para gente, com Joana, né? Quem sabe um dia. Pois é, gente, se pegar cada um desses, né? Pensamento em Vida, Boa Nova, né? O último roteiro. O último capítulo fala de Maria, do encontro de Jesus com Maria, mas é fantástico. Fantástico. Eu fiz uma palestra sobre ele, eu não aguentei, eu chorei durante a palestra. Falando eu vi. Eu estava ouvindo e vendo. Eu vi, a palestra foi maravilhosa. Você narrou com precisão essa cena, assim, que é o último capítulo do livro. Né? Muito lindo. É que Humberto de Campos, gente, vamos até deixar o convite, né? Porque esse livro também vai trazer bem essa referência de Jesus ali com as pessoas, né? Convivendo na intimidade. E o texto de Humberto de Campos é encantador, a forma poética, né? Então, eu acho que eu fui muito inebriada pelo texto, fazer aquela palestra que eu me emocionei, e eu peguei aqui um trecho, quando ele encontra com a mulher samaritana, né, e ela fala para ele, né, você está falando comigo, né, porque ali judeus, né, samaritanos meio que rivais não poderiam falar, e aí Jesus, ele coloca assim, olha, os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que você não conhece os dons de Deus. Porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderia que te posso dar a água viva. Então, ali ele traz essa reflexão, que diferença é essa que existe entre nós, né? Então, eu acho que esse trecho fica bem assim, interligado com o que nós estamos falando hoje, né? Quando ele está ali ao sol do meio-dia, naquela região extremamente montanhosa, né? Aquele calor, e ele espera e conversa com aquela mulher, e ela se admira, está conversando comigo, eles não conversavam, e ele não vê diferença. Né? E como que a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Porque Edna, né, e César, eu acho que essa discussão é tão importante, né? Porque quando a gente pega a questão da diferença, né, do neurodivergente, ou quando a gente pega diante da vida mesmo, as pessoas que a gente vai encontrando na nossa jornada, a gente esquece que o nosso papel, né, se a gente for pegar na própria infância, né, qual que é o papel dos pais? A doutrina traz, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo traz o papel do pai, né? Acolher esse ser e contribuir para o amadurecimento, para o desenvolvimento, né? A Joana traz que a infância é o período sagrado do desenvolvimento do espírito, né? Contribuir para o amadurecimento emocional, auxiliar no autoconhecimento e a evolução íntima. E aí, quando a gente pega aí o nosso filho, a criança diferente, o adolescente, o nosso colega de trabalho, ou da vida, irmão, ao invés da gente auxiliar nesse senso de pertencimento, que foi o que Jesus falou, eu não vejo diferença, você pertence para mim, você pertence a tudo isso, né? Auxiliar na autoestima, porque quando Jesus fala isso, ele reconhece o valor daquele outro ser.
A gente poderia estar fazendo isso, né? Reduzir a solidão emocional, porque quando a gente pega principalmente o neurodivergente, quando vem ali trazendo essas características diferenciadas, quando ele é repelido, ele é julgado, ele vai se isolando. Então, ele vivencia uma solidão emocional. E Jesus não, ele ia lá, vamos lá, vamos conversar, vem aqui, né, senta aqui comigo, vamos fazer essa ceia, vamos ter esse momento de se alimentar, né? E trazer uma construção de sentido, né? Poxa, você é importante, né? Ele fala, olha, você não conhece aí, né, as dádivas divinas. E é isso, né? Deus, ele olha para todos nós e ele vê a centelha, né, a semente que existe dentro de nós. E você, né, Edna, como uma pessoa que cuida das plantinhas, ele espera que cada pai, que cada tio, que cada ser humano vá lá, coloque um pouquinho de água, coloque ali um pouquinho de adubo, para que essa centelha, né, essa sementinha que vive ali dentro, de possibilidades, cresça e floresça e dê frutos. Então, quando a gente pensa nessa questão dessa diversidade sem rotulagem, a sociedade prestar esse papel de acolher e de trazer sentido para a vida dessas pessoas e não de excluir e levar o adoecimento. Aí é uma coisa importantíssima, o quanto que o próprio Jesus sofreu exatamente por não ser preconceituoso. Exato. Porque ele era duramente criticado exatamente por procurar a companhia daqueles que eram excluídos socialmente. Exato. Então, imaginemos um homem que é um rabino na cultura hebraica, um rabino é um líder espiritual. Jesus era um rabino. Tanto é que muitas vezes eles se referiam a Jesus como rabi, mestre, rabi. E os rabinos tinham uma postura muito cuidadosa em relação para lidar com as pessoas marginalizadas da sociedade. Jesus procurava o convívio daqueles que eram mais desprezados, os leprosos, porque tinham doenças, os ancenianos, altamente contagiosas. Jesus os procurava, curava. Os cegos, que na cultura hebraica, todas as pessoas que vinham com esse tipo de problema, ou problema mental, ou problema, sei lá, físico, enfim, que tivesse algum tipo de transtorno ou de doença, eles eram muito marginalizados. E o que acabava acontecendo aí? Acabava acontecendo que Jesus era julgado por isso. Olha, se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia que a mulher que está chorando no pé dele, lavando os pés deles com as lágrimas e secando com os cabelos, é uma pecadora. É uma mulher de vida, de conduta emocional, de conduta sexual errada. Então, ele saberia, ele deveria saber, né? E Jesus resume muito bem o papel dele, dizendo: o médico não veio para quem tem saúde, né? Quem vai ao médico, quem procura o médico é porque tem problema de saúde. O médico veio para tratar os enfermos. E aí ele se colocava como médico, como aquele que cuida. O pai e a mãe, quando eles recebem a dádiva de serem pais e mães numa encarnação, o que diz o Espiritismo? Que eles recebem a função de zelar por aquelas vidas, de permitir que aquela semente frutifique, que aqueles seres que estão sob sua responsabilidade se ajustem, participem da sociedade, contribuam para a evolução social, realizem, segundo a doutrina espírita, o seu planejamento reencarnatório e serão duramente cobrados por isso. Sim. Duramente cobrados. Porque se Deus deu esse papel, é um papel de muita responsabilidade. Ser pai e ser mãe é se responsabilizar pela felicidade daqueles que foram colocados sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade. Então, isso é muito importante da gente entender. E me parece que esse sentido de responsabilidade paterna, materna, não tem sido bem considerado. Fala-se muito em escola para pais hoje, eu sou amplamente favorável, deveria ter mesmo, porque eu sinceramente vejo pessoas que não estão cuidando bem daqueles que Deus confiou para eles, né? E isso tem ocasionado muitas
muitos transtornos, muitos desequilíbrios, muitas situações sociais de conflito, né? Onde pessoas são extremamente maltratadas e carregam traumas psíquicos por toda a vida, exatamente pela falta de atenção, de carinho, de cuidado, de uma cultura de zelar, né, de cuidar. O pai e a mãe deveriam introjetar esse papel, né, que é deles, que é exatamente ser cuidador, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que vigia o tempo todo com os olhos abertos, enquanto o filho dorme, inclusive, para que eles estejam bem, para que eles consigam realizar uma boa encarnação, uma boa jornada reencarnatória, né? Isso é algo que a gente precisa todo o tempo refletir, porque, do contrário, o Chico Xavier falava uma frase que eu adoro: a caridade começa no lar. Sim. Não adianta eu ir lá no centro espírita, ajudar todo mundo, se eu na minha casa, com aqueles que eu tenho mais responsabilidade, porque a gente sabe que não reencarnou naquela família à toa, tem um motivo, aqueles são os primeiros que eu tenho que dar exemplo, que eu tenho que ir lá chamar, cuidar, zelar. Então é importante a gente ter essa concepção da família, porque uma sociedade equilibrada, ela se faz com famílias equilibradas, com lares equilibrados. Uma sociedade de gente desequilibrada, sem nexo, sem juízo, sem sentido de vida, é quando as famílias estão se desagregando, quando as famílias não estão fazendo bem o seu papel de serem realmente aqueles centros de formação de seres humanos equilibrados, que podem contribuir com a sociedade, que podem auxiliar na evolução moral de todo o planeta, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar. A caridade começa no lar, e o papel de pai e mãe, nesse sentido, é insubstituível. Eu fui diretor de escola, eu fui professor, eu fui coordenador pedagógico. Olha, eu consigo trocar um bom professor, é difícil, eu vou ter dificuldade para achar um bom professor, um bom coordenador, mas eu acabo conseguindo. Agora, quem é que pode fazer bem o papel do pai e da mãe? Dá para substituir pai e mãe facilmente? Não dá. A gente sabe que não dá. Então, tem certos papéis que a gente tem que reavivar o significado deles, ressignificar esses papéis, conscientizando as pessoas que não basta você ser responsável pela geração física daquele ser. Você tem que cuidar da alma, do espírito dele, da evolução moral dele. E é um exercício de amor, porque eu esqueço de mim mesmo. Uma das sensações mais agradáveis que eu passei na minha vida foi quando eu me tornei pai. De repente, eu passei a esquecer de mim para pensar prioritariamente naquele ser que eu estava vendo nascer, que veio ao mundo com a minha participação. Nossa, isso para mim foi uma mudança de mentalidade. Eu me tornei muito mais responsável, muito mais preocupado, muito mais sintonizado, porque a paternidade é isso, né? A paternidade é você amar incondicionalmente aquele ser que você está trazendo para a vida, que você está ajudando a encarnar, que você está oferecendo a possibilidade de encarnação. E esse exercício é um exercício que combate muito o egoísmo. Quando a gente se torna verdadeiramente pai e mãe, você praticamente erige um monumento, né? Um monumento enorme, gigantesco à fraternidade verdadeira, ao amor incondicional. E o egoísmo aí não tem espaço, né? Porque o pai de verdade é aquele que está sempre preocupado com o filho, que quer sempre saber como é que ele está, que está ali para todas as horas, que quando ele cai está lá perto para levantar. Esse é o pai verdadeiro, né? Que é uma imitação, claro que guardada as devidas proporções, do nosso pai maior, que constantemente zela, acredita, cuida, olha por cada um de nós, né? É uma experiência de se tornar uma pessoa que realmente compreende quem realmente é Deus. Deus é pai, né? Deus é amor, Deus é presença constante, né? É amor incondicional. E eu acho que isso que falta na sociedade, né? Charlie Chaplin, no filme o Grande Ditador, ele tem um discurso fantástico. Eu leio aquilo todas as vezes que eu vou fazer um trabalho nessa linha, eu leio aquele discurso. É fantástico. E ele diz assim: nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E mais do que de máquinas, nós precisamos de carinho e afeição.
né? A gente precisa disso, precisa. Precisa muito. Sim. E esse trabalho dos pais, desses cuidadores, eternos cuidadores que você está falando, quando bem vivenciado na estruturação da personalidade daquele ser, em psicologia nós dizemos que fica integrado essa força em nós. E aí esse ser, com toda essa força, ele consegue se desenvolver de maneira autônoma, Sim. produtiva, né? E aí o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, que é aquela que não precisa estar ali, né? Chega um determinado ponto que ela está aqui, né? Nesse papel de atuação. E pensando nesse fechamento, nossa, quanta reflexão. Fico assim extremamente grata a cada um de vocês, porque pegarmos um tema como esse, construir baseado na educação, na ciência, quando nós pensamos nos diagnósticos, né, compreendendo essa questão neuroquímica que acontece, trazer os conhecimentos de Jesus, né, da codificação, que ampliação maravilhosa. E pensando no fechamento, eu gostaria de também podermos refletir do quanto cada um de nós está tendo a oportunidade de se refazer diante daquilo que está sendo apresentado. Então, se essa encarnação eu tenho um comportamento mais triste, ou mais alterado, mais agitado, mais incompreensível em algum elemento, é exatamente ali que eu preciso trabalhar, é ali a minha oportunidade, né, ofertada pelo Criador. E quando nós temos essa consciência de tudo isso que acontece, nós vamos fazendo exatamente isso que vocês estão falando, da humanidade, do respeito, da reciprocidade, da empatia, né? De podermos pegar um nas mãos dos outros e irmos crescendo, porque essa sociedade está realmente adoecida e realmente precisamos dessa cura, mas talvez não seja essa cura emergencial, sabe, do diagnóstico, disso, daquilo, desse excesso, talvez seja uma cura realmente dessa alma, né, desse ser que está precisando ser nutrido de maneira muito integral, né? Então, no fundo é tudo uma questão de amor, né? É tudo uma questão de amar verdadeiramente. A gente não pode ser feliz sem amor. É impossível. Amor. Sem amor é impossível. Ninguém pode ser feliz sem amor. O amor é essencial. E o amor é cuidado, é zelo, é carinho, é presença, é participação. E é isso. Muitas vezes nem é cultura, não, porque meus pais não tinham cultura alguma. Mas eu me senti sempre muito amado por eles. Eu vou dar um exemplo, falamos do Dia das Mães, né? Mas eu acho esse exemplo fantástico. A dona Cida, que desencarnou em 2016, ela tinha um hábito assim que mostrava o quanto ela nos amava, né? Porque eu saía da minha casa às 6 da manhã, trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia estudar na universidade, a última aula naquela época acabava 23h45, eu chegava a 1h da manhã em casa. Se eu não chegasse, a dona Cida não dormia. A dona Cida estava na cozinha com a minha janta quentinha em cima da mesa, me esperando, às vezes no portão. Enquanto eu não passasse lá, não entrasse e fosse jantar, a dona Cida não dormia. E aí eu vou me recordar disso, eu vou às lágrimas, porque o amor que ela tinha era tão grande que eu sempre me senti pleno de amor dos meus pais. E eu retribuí isso para os meus filhos. Porque me amaram muito, meu pai também me amou muito, me ensinou profissões, me ajudou. A minha mãe foi sempre cuidado e carinho, né? Presença, atenção, né? E quando eu saía de manhã para trabalhar às 6 da manhã, antes de eu sair já estava lá o pão comprado, o leite quente, o café feito para eu tomar um café antes de sair de casa. Essa era a dona Cida. Mimadinho você, hein, César? Ninho da mamãe, hein? Muito, Mas que bênção, porque era um cuidado. Eu me senti sempre muito amado. Mamãe cuidava de mim, por isso que eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Porque mamãe gostava muito de mim, me amava muito. E eu retribuo para os meus filhos, né? Eu procuro devolver para eles muito que eu recebi dela. E devolver não, né? Procuro doar muito do que eu recebi dela para eles, né?
E o mesmo papel aqueles que não disso. tiveram, né, todo esse amor, que tiveram essa falta também de zelo, reconheçam dentro de si essa essência Sim, divina sim, e sim. sabendo que essa construção ela pode ser muito vindoura, porque também nós podemos ressignificar esse cuidado não atendido numa sociedade, como Sim. professores, como cuidadores, como seres sociais, né? E a gente, Exato. A nesse gente, clima, a a gente gente doa aquilo que a gente recebe, não é? Eu acho isso, importante a gente amar, porque se a gente amar bastante, esse amor não vai ficar parado para quem a gente deu o amor. Essa pessoa também vai amar, essa pessoa também vai transbordar isso. E aí a gente vai ter uma sociedade mais amorosa, fraterna, pacífica, ordeira, né? Eu acho que é isso. é Por isso que o pai isso. tem que dar esse exemplo, né? E eu tenho gratidão pelos meus filhos também, porque eles se encaminharam bem na vida, né? Já estão ambos independentes, né? O meu papel de provedor já acabou, entendeu? E eu fico triste, porque no fundo, é claro que eu gostaria que acabasse, mas a gente quer continuar contribuindo, não tem jeito. A gente não quer parar de amar, de ajudar. O pai não quer. Não, Isso. outro dia eu brinquei com eles, falei: olha, vocês já se formaram, vocês já têm a vida de vocês já estão trabalhando. Eu perdi a minha utilidade. Eu falei isso brincando. Ele falou: não, pai, você tem muita utilidade e vai ter sempre. Exatamente. Eu É falei: o porto seguro para onde eles podem voltar quando precisar. É pois é, isso. a gente Então tem é essa. isso, meus amigos. Olha que delícia. Poderíamos ficar muito mais tempo, Ou né? é, Mas com certeza. esperamos que esse tema tenha trazido aí profundas reflexões para todos que estão conosco. Sim, E vamos sim. seguindo essa jornada de luz, entendendo que nós somos essa gotinha que unida, ó, fica bom Exato, demais. exato. Gratidão, gente. Gratidão, meus amigos. Um grande abraço. Gratidão. Até a Grande próxima. gratidão.